Do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Há um problema muito grande crescendo no meio do reinado do rei Roboão. Após a morte de Salomão, o povo se reuniu para pedir que o jugo pesado viesse ser tirado. A Bíblia vai nos dizer que Roboão agora toma conselho com os anciões que estiveram ao lado de Salomão enquanto este ainda reinava. E o conselho era: se te fizeres servo e atender o povo e falar boa palavra, eles te servirão para sempre. Observe que o conselho é o melhor, mas a Bíblia diz que ele desprezou e deu ouvidos aos jovens que cresceram com ele e o serviam. O maior problema da nossa geração é não dar ouvido aos mais velhos, aqueles que têm uma experiência de vida. É interessante que o saber nós conseguimos através dos livros, mas a experiência nós só adquirimos diante do tempo em que vivemos, diante de perdas e também de vitória. É interessante que os homens que acompanharam o reinado de Salomão, a qual foi um reinado próspero e abençoado pelo Senhor, tinham já conhecimento e sabedoria suficiente para guiar o rei diante dessa situação. Mas a Bíblia diz que o rei despreza e prefere dar ouvido às pessoas que cresceram com ele e o serviam. O maior problema aqui é porque o mesmo tempo de vida que o rei tem é onde ele está buscando conselho. Aqueles jovens não tinham experiência nenhuma de vida. E segundo, os jovens o serviam. Então tudo que os jovens queriam era agradar aquele que mais uma vez estariam servindo. Em contrapartida, os anciãos serviam a Salomão, mas a sabedoria estava disponível também para o rei Roboão e ele a desprezou. O que tem levado muitos hoje à ruína é desprezar a palavra dos mais velhos. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Às vezes você se pergunta o porquê que tantos homens e mulheres, meninas, meninos, jovens, estão morrendo precocemente. E a resposta está na Bíblia. A partir do momento que desprezamos, a partir do momento que desonramos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos dias são abreviados. Porque se nós os honramos, a Bíblia diz que os nossos dias são prolongados, a desonra traz o contrário. E nós vemos que quanto mais o tempo passa, mais a palavra dos mais velhos perdem o poder de influência no meio dos mais jovens. Às vezes, a geração que está surgindo prefere ouvir o amigo de copo, prefere ouvir aquele amigo de infância que cresceu com ele. E ele pensa que esse amigo que cresceu com ele tem uma palavra melhor do que muitas das vezes a palavra da mãe ou a palavra do pai.
Esta palavra vem nos mostrar a realidade em que vivemos. Roboão desprezou a palavra dos mais velhos, que serviam o rei Salomão, a qual teve um reino abençoado. E ele preferiu dar ouvido aos jovens que cresceram com ele e que o serviam. Em outras palavras, pessoas que tinham a mesma idade e pessoas que já estavam acostumadas a servir ele constantemente. Só que eu aprendo uma coisa: se nós quisermos ser abençoados e ter uma vida próspera e longa nesta terra, o nosso conselho está em alguém que muitas das vezes já passou pelo caminho que iremos trilhar. O nosso conselho tem que estar em pessoas que conhecem mais da vida do que nós. Você já observou numa corrida de bastão? É interessante que o corredor que está se aproximando, ele vem em uma corrida e em uma batida, a qual o próximo que vai pegar o bastão, antes de pegar, já tem que começar no ritmo e manter o ritmo daquele que está vindo. Da mesma forma, a nossa geração está pegando o bastão dos mais velhos. Chegou o nosso tempo de fazer, mas se desprezarmos aqueles que fizeram antes de nós, vamos fracassar. Então que possamos ouvir aqueles que têm tudo para nos dar abaixo de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, que não possamos, ó Pai, ser como Roboão, desprezar, ó Pai, os conselhos daqueles, ó Pai, que têm experiência de vida e experiência, ó Pai, contigo. Eu te peço, ó Pai, nos desperta, porque em quantas, Senhor, situações não nos parecemos, ó Pai, como esse rei. Queremos, ó Pai, ouvir um amigo que cresceu conosco. Queremos, ó Pai, buscar conselho de amigos da infância. Queremos buscar conselhos de amigos que estão próximos e que nunca têm uma palavra para nos contrariar ou nos magoar. E com isso, ó Pai, só tem um final de fracasso. Que possamos, ó Deus, honrar nossos pais e nossas mães, para que os nossos dias, ó Pai, sejam prolongados nessa terra. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Senhor, com conhecimento, com experiência, com sabedoria, para que possam, ó Pai, nos dar o direcionamento certo diante de situações que iremos tomar, Senhor. Continua, Pai, conosco, nos dando, ó Pai, a cada dia, Senhor, a sabedoria que necessitamos. E que os nossos filhos possam ouvir, ó Pai, a nós. Que os filhos possam ouvir os seus pais, para que o Senhor possa abençoar e prolongar o dia deles, ó Pai, nessa terra. Então continua, Pai, manifestando o teu poder. Opera, Senhor, maravilha. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.